Vamos começar como nós terminamos ontem. Ou seja, vamos dar a continuação, porque nós vamos acompanhar agora o secretário de Turismo, deputado estadual Pablo Santos, do MDB, falando sobre a eleição no município de Picos. O secretário de Turismo, Pablo Santos, é pré-candidato do MDB à prefeitura de Picos e é o candidato do governador Rafael Fonteles na cidade de Picos. E aí nós vamos comentar na volta. Vamos ouvir o que disse o secretário. Nós estamos construindo de forma muito tranquila com todos os parlamentares estaduais, né? Já temos um diálogo 100% avançado com o deputado Severo, com o deputado Tales, com o deputado Carlos Augusto e também com ele que tem um recall político, né? Sogro do governador, o Araujinho. Então a gente já tem esse alinhamento e aguardando posições importantes do deputado Nerinho, né? Que provavelmente ele vai definir a sua posição em janeiro, mas eu acredito, pela lealdade, pela amizade, pelo respeito que ele tem pelo governador Rafael, que a gente consiga marchar com esse time todo unido. Então a eleição de Picos ela está uma eleição favorável, né? As pesquisas já apontam, e recentemente a Datamax ela divulgou uma pesquisa onde eu apareço com 57,7% e o prefeito 23,9%, né? Então existe um sentimento de mudança e de renovação na cidade de Picos. Tássio Cruz, é o seguinte, vamos lá. Deputados estaduais votados no município de Picos, ou que são do município de Picos, vamos lá. O próprio deputado estadual Pablo Santos, que é secretário de Turismo, isso, e o pré-candidato à prefeitura de Picos. O próximo presidente da Assembleia Legislativa do estado do Piauí, o deputado estadual Severo Eulário, também do MDB. Isso. Nós temos também o deputado estadual Nerinho, que é do PT, também de Picos. Tem o deputado estadual doutor Tales, que é do Progressistas. Não é? E tem mais um MDBista aí. E tem mais um, quem é? Pablo Santos colocou Carlos Augusto. Teve Pois é, boa votação lá. O secretário de Justiça, Carlos Augusto, é deputado estadual pelo MDB, não é de Picos, mas está entre os 5, 6 mais votados de Picos. Também é uma força política. Mas e tem Aldo Gil, o deputado estadual do Progressista, que é aliado, filho do prefeito Gil Paraibano. Então, nós contamos aí 6 ou 7? 6. 6. Desses 6, nós temos já 4 ao lado de Pablo Santos, Aldo Gil ao lado de Gil Paraibano e Nerinho, que ainda, eu uso o termo ainda porque essa a pergunta que eu vou fazer ao Tássio. Tem a irmã dele como vice de Gil Paraibano, mas Tássio, vou perguntar de novo a você, aí você com as informações atualizadas, traz essa análise. Na última eleição, Nerinho foi eleito pelo PTB. Tudo bem, vai lá, partido aliado, tal, da base do então governador Wellington Dias. Só que agora ele foi eleito pelo PT, é o partido do governador Rafael Fonteles. Então, imaginar que o deputado estadual Nerinho, secretário de Defesa Civil Nerinho, estará num palanque, neste palanque aqui, enquanto naquele ali está o governador do estado do partido dele, é uma situação difícil de imaginar. Douglas, você me fez quase a mesma pergunta que eu fiz para Pablo Santos ontem. O que falta para Nerinho declarar o apoio? É só um tempinho. Né? E ele dizendo que é o tempo, né? Que faltam algumas conjunturas, mas como eu sempre digo que o nosso trabalho é ler as narrativas, um trecho interessante da fala de Pablo Santos. Pela lealdade que Nerinho tem ao governador, não é nem a ele, Pablo Santos, mas pela lealdade e a confiança que ele tem ao governador, a gente acredita que ele vai estar do nosso lado. Então, como você disse, não tem outro caminho, eu não vejo outra saída para o deputado Nerinho. Vai ser uma eleição bem disputada, mas se a gente observar o cenário de Gil Paraibano, caso vença 5 deputados estaduais, o governo do estado e a presidência da República, sai completamente fortalecido da eleição, mas uma eleição muito complicada para Gil e Aldo também, o seu filho, lá na cidade de Picos. Magalhães, você também vai nessa linha, quer dizer, é difícil imaginar isso, é complicado imaginar que Nerinho continue lá na posição que está, né? Sendo ele do PT, com o governador Rafael Fonteles. Já se fala, inclusive, alguns interlocutores de que Xandu Nery, que é a irmã
de Nerinho, atual vice-prefeito de Picos, só passaria para o lado de Pablo, mas também como candidato a vice-prefeita do município de Picos. Quer dizer, é um caminho inevitável, imagina-se, né, João? Douglas, boa tarde para você, boa tarde a todos. É um detalhe interessante da cidade de Picos. Primeiro, pelo que a gente tem apurado, é realmente uma questão de tempo para que Nerinho, de fato, se integre, né, a esse grupo liderado por Pablo Santos na disputa pela Prefeitura de Picos. Pelo que a gente também tem dialogado, tem observado, uma resistência um pouco maior, inclusive, é do pai do deputado Nerinho, né, o ex-prefeito Zé Nery, que nesse momento é aliado fiel ao prefeito Gil Paraibano, tem uma relação de amizade, são contemporâneos ali da política de Picos, mas não há um outro cenário que não seja o de Nerinho se juntar, né, se integrar ao grupo de Pablo Santos. E quando a gente fala que é uma questão de tempo, a gente não é necessariamente apenas o tempo. Há outras questões que estão envolvidas na negociação. A gente já citou aqui que a Prefeitura de Picos não é uma prefeitura qualquer. A Prefeitura de Picos Picos é um grande município, serve como um polo para dezenas de outras cidades ali da região. Então, a estrutura política que o deputado Nerinho tem na Prefeitura é uma grande estrutura. E ele não pode abandonar, entre aspas, esse grupo de Gil Paraibano, abrindo mão dessa estrutura política. Pelo contrário, ele entende que deve se integrar ao grupo de Pablo Santos. No entanto, ele precisa ali acolher, dar sustentação para a sua base política, que hoje se encontra vinculada à Prefeitura de Picos. E uma dessas estratégias é exatamente essa, a possibilidade da irmã, né, do deputado Nerinho, que hoje é vice de Gil Paraibano, também conquistar esse espaço na chapa da base governista estadual na cidade. Afinal de contas, o político vive de procurar ampliar os seus espaços políticos. Nos cálculos de Nerinho, não faz muito sentido abandonar o que ele já possui na estrutura da prefeitura para ir para um outro lado para ganhar menos. Não existe esse cálculo aí, está errado do ponto de vista político. Então, o que o grupo procura, na verdade, é as condições políticas de ser integrado, inserido à base, sob liderança de Pablo Santos, mas que tenha ali toda a estrutura política para agradar o seu grupo. Eliezer, a questão que o João colocou é o seguinte: tem um grupo político e tal, então está naquela situação, né? Quer dizer, é quase uma certeza essa mudança de Nerinho para apoio ao deputado estadual Pablo Santos, secretário de Turismo. Mas aí é aquela história, o prefeito sabe, mas se chutar é pior para ele, porque aí ele vai assumir o ônus de ter a faixa. Ele chutou e tal, então, né? E Nerinho vai ali administrando o que o João disse é natural, até o momento em que se tem uma conversa e uma definição de espaços para ele e acomodação do grupo político dele, e aí sim você efetiva a mudança. Exatamente, Douglas. E lembrar que além dos deputados, que são líderes políticos, tem alguém da família do governador também apoiando Pablo Santos lá em Picos. O sogro do governador, o empresário Araujinho, também já tem firmado essa parceria em prol da pré-candidatura do deputado Pablo à Prefeitura de Picos. Além dos deputados e do empresário Araujinho, há também um olhar especial para os vereadores da cidade. O prefeito Gil Paraibano não enfrentava um cenário favorável, estava ali em disputa com a relação conflituosa com o presidente da Câmara, com a base instável no parlamento municipal. Esses vereadores também tendem a ser cooptados nesse processo. Então, é praticamente uma disputa de todos contra um, Douglas Cordeiro. Vamos mudar de assunto agora. Vamos mudar de assunto entre aspas. Vamos continuar falando de eleição, né? Mas saindo de Picos e vindo para a capital. Você lembra daquela foto que circulou agora, antes de ontem, enfim. Aquele encontro, deputado estadual Fraser Silva, deputado estadual Fábio Novo. Sim. Quem mais tinha na foto, vocês lembram? Isaías, e lá no meio de todo mundo. Gustavo Neiva. Gustavo Neiva, estava lá, entendeu? E no meio de todo mundo estava o deputado estadual Gessivaldo Isaías. Sim. Rapaz. Parecia uma adesão. Parecia uma adesão. Babacau como uma bomba na prefeitura de Teresina. Alguns interlocutores também que eu conversei na prefeitura disseram: rapaz,
nós avisamos que isso aí ia dar problema, tal, não era bom aparecer. Pode até dizer assim, não, mas ali eram os assuntos, eram assuntos da Assembleia. Não dá, nem isso cola. Então, almoço mensal com os colegas. Com os colegas, nem isso não dá. Então vamos acompanhar o que disse o deputado estadual sobre a permanência de Jadiel Alencar no comando do Republicanos. Primeiro vamos começar ouvindo o deputado estadual sobre esse assunto. Veja. O acordo que for feito, ele não vai mexer, se tiver algum acordo, que eu não sei, ele não vai mexer com a conjuntura de Teresina. Até porque você tem um prefeito da capital. Eu não sei, inclusive, pelo que eu estou sabendo, porque eu estou sabendo através da mídia, é que o prefeito tem o maior prazer se o deputado Jadiel vier para o Republicano. O questionamento está sendo feito em relação ao presidente, que poderia ser. Mas em relação ao deputado Jadiel, o prefeito disse que 100% é favorável à vinda dele. Então eu acho que é mais ou menos por aí, mas eu acho que fortalece o Republicano. Nós temos um deputado no partido, nós crescemos no partido, porque o objetivo sempre é o crescimento partidário. Então você imagina, nós tivemos um deputado federal no partido, daqui nas próximas eleições nós poderemos ter 2, nós poderemos ter 4, 5 deputados estaduais, o partido vai se crescendo assim. Então, o prefeito de Teresina, em momento algum, ele disse que é contra a vinda do deputado Jadiel para o Republicano. Muito bem. Aí depois que aí surgiu a história, você lembra? Surgiu a história de que o deputado estadual Gessivaldo Isaías teria dado um certo apoio a Jadiel Alencar. Não estou dizendo que aconteceu, estou falando que comenta-se nos bastidores da Câmara e da Assembleia. Muito bem, não estou afirmando nada. Mas aí, depois dessa história da foto aí, surgiu outra... surgiram outros comentários dizendo o seguinte: ficou decidido que Jeová Alencar indica alguém para a SADSU e volta para a Assembleia Legislativa, tirando Gessivaldo Isaías do Parlamento Estadual. E falou sobre essa possibilidade. Acompanhe. Quem ganha uma eleição, ele é o titular da cadeira. Então, para mim, eu não tenho estresse, eu sou pastor. O que eu quero é olhar para as pessoas como eu sempre olhei. O que eu quero é dar a minha parte social, independente de política. Desde 95 que eu trabalho em Teresina na parte social, só sei que meu capital político em Teresina é 18 mil votos. Então é isso que eu sei e que eu vou trabalhar muito mais para Teresina, independente de estar na Assembleia ou não, eu sempre trabalhei. Rapaz, Tássio Cruz, eu estava conversando aqui enquanto essa fala do deputado estadual Gessivaldo Isaías. Foi um recado, Tássio? Uma frase resume bem a situação do deputado Gessivaldo, e eu dizia para o Eliezer aqui fora do ar: suplente é bicho que sofre, viu, Douglas? Magalhães, tem recado aí quando ele afirma que tem 18 mil votos em Teresina? Muito claro, a gente sabe que a base de Gessivaldo Isaías é uma base fiel, sem trocadilho, pelo amor de Deus. Ele, a gente sabe, é vinculado à Igreja Universal. Não, mas ele mesmo disse que é pastor. Ele disse que é pastor, não tem nenhum problema. O eleitorado dele é fiel, é a base ideológica, né, do Republicanos, e a gente sabe que no processo eleitoral, 18 mil votos é um percentual, é uma quantidade de votos que pode fazer diferença, e principalmente... Transferiu 18 mil, mas vamos lá, transferiu aí 12 mil, 13 mil, é muito voto. Elege um vereador. Exatamente. Elege um vereador, Elege um vereador e ele tem eleito, né? É bom lembrar que a base dele muito vinculada ali, a do pastor Levino, que tem sempre uma votação muito expressiva. Então, de fato, há um recado muito claro também. Inclusive, a gente pode lembrar... Os colegas acho que vão concordar comigo que o pastor Gessivaldo Isaías, ele era um dos deputados estaduais que fazia críticas, né, severas à gestão de Dr. Pessoa. Então, eu percebi sim nesse tom, nessa fala dele agora, de que há um recado muito claro. O titular da cadeira, obviamente, tem o direito de voltar, mas já que a gente está falando de um processo eleitoral, não podemos desprezar o capital político do deputado Gessivaldo Isaías, que, diga-se de passagem, é o representante da ala ideológica junto ao Diretório Nacional do Republicanos. Eliezer Rodrigues, para finalizar o Jornal Dia News de hoje, bom, mas aí é aquela história, né? Isso faz parte dos bastidores políticos, cada um interpreta a cena da maneira que acha mais conveniente. Agora,
De fato, a gente olhando ali, você tem alguém ligado ao Republicanos, um integrante histórico, inclusive, do Republicanos, que todo mundo sabe, é o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus, e tem uma ligação muito visceral, bem próxima, ao lado de um pré-candidato de oposição. Né? Então, às vezes, acontece esse tipo de situação. Muitos assimilam, não ligam, e outros partem para ação, né? Exatamente, Douglas. A gente sabe que, como o Tasso aqui lembrou, a situação do suplente ela é instável. Então, muitos adversários, opositores, em algum momento, aproveitam qualquer brecha, qualquer oportunidade, qualquer insinuação para tentar atacar o suplente que não tem a estabilidade no mandato. O que eu tenho visto até o momento é o deputado Gessivaldo fiel a doutor Pessoa. Ele sabe que o mandato dele atualmente depende de doutor Pessoa. Enquanto o Jeová estiver na gestão de doutor Pessoa, ele estará na Assembleia Legislativa e ele tem reafirmado apoio político, apoia a pré-candidatura do prefeito à reeleição em 2024 aqui na capital. E quando ele coloca na mesa o capital político dele, 18 mil votos, é bom lembrar que isso é histórico, tem se mantido nas últimas eleições. Não foi um fato isolado da eleição passada, né? De 3, 4 eleições para cá, se a gente observar, nós vamos ver essa base realmente consolidada em favor do deputado Gessivaldo. Então, é como se ele dissesse assim, se tu não quer, tem quem queira.